1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então essa pregação que eu vou falar para vocês, eu nunca pensei que eu fosse pregar ela, que eu não sou digno de pregar ela, e é uma pregação bem maravilhosa, assim. E eu sinto o Senhor nos levando para esse tema, que é a cruz no universo, ou o universo na cruz. Eu sinto Deus nos levando para esse tema agora, não sei até quando. Mas quem quiser ouvir a pregação com outras fontes assim, o Ariovaldo Ramos é uma das que eu peguei. Uma das fontes, a principal fonte. O nome da pregação é A Cruz no Universo. Não sei se alguém já ouviu aqui. Então vamos lá. Na pregação dele ele conta uma história que uma senhora chega para ele e pergunta assim, história real. A senhora chega para ele e pergunta: pastor, a senhora ela não é cristã. Pastor, tudo que existe em Deus? E aí ele responde sim. Atos 17, 28 diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. E isso, só deixar um parênteses aqui. A gente vê muito hoje, o Rafa vive me mandando umas coisas assim de panteístas, né, da nova era, os caras. É bom que o Rafa me manda assim, que eu já fico atento que tá rolando, porque hoje que rola muito assim uma religião que tá rolando é o panteísmo, que eles dizem que eles interpretam que Deus ele é onisciente, logo Deus está em todo lugar. Se Deus está em todo lugar, então ele está dentro de você também, dentro de cada célula sua. Mas não só isso a gente também entende, que Deus também está. Mas eles entendem que Deus está limitado ao universo, que ele não está além do universo. A gente entende que Deus está em todo lugar aqui, Deus está até dentro do meu bolso, mas Deus está além disso. Deus está muito além disso. Na verdade, a gente está dentro de Deus. E a gente é um pingo, um nada. É muito minúsculo, que a gente é infinitamente menor a Deus, e o que a gente existe nele é muito menor do que todo ser que ele é. Deus é maior do que 1 milhão de universos, que 1 bilhão, que infinitos universos. E a gente é só um pontinho ali, a gente existe em Deus, porque fora dele não existe nada. Mas eles creem que Deus está limitado ao universo, e que Deus é o universo, que ele não está além disso. A gente crê que ele está muito além disso. E eles creem em algo mais, eles creem que Deus, além de estar em todo lugar, ele é todo lugar. Deus, além de estar na minha célula, no meu bolso, de estar aí onde você está sentado na cadeira, ele também é o meu bolso, ele é a minha célula, ele é essa cadeira, ele é eu, ele é você. Eles entendem assim. A gente não acredita que Deus é isso, mas que ele está. Isso é diferente. Ele está aqui, é diferente dele ser aqui. E aí eles interpretam que nós somos deuses. E que
Quando a gente morre, a gente vira pó e nosso espírito se esvai e entra numa dimensão cósmica e se torna um só com esse Deus, mas que esse Deus não é pessoal. O que é um Deus pessoal? Deus pessoal é um Deus que ele tem intelecto, sentimentos, razão, vontades. Ele tem consciência do eu, ele sabe que ele existe. Ele gosta de algumas coisas, de outras ele não gosta. Ele sente amor, ele sente ódio às vezes, ele sente paixão, compaixão. É um Deus que chora, que conversa. Esse é o Deus que a gente acredita. Eles não acreditam que o Deus do panteísmo é assim, né? Tudo é Deus, eu sou Deus, e Deus não conversa com ninguém. Ele é um ser, ele é só uma brisa, uma energia, um vácuo. Então, quando a gente fala aqui de onipresença de Deus, que a gente entenda isso, tá? Então, imagine aqui um todo assim. Imagine aqui um papel em branco, a gente é um pontinho nesse papel dentro de Deus. Mas isso mesmo falar é perigoso, porque Deus é infinitamente maior do que a gente. Porque um pontinho ele não é infinitamente menor do que o papel, né? E nós somos bem infinitamente menor do que Deus, mas nós existimos nele porque fora dele não há existência. Fora dele não há existência. Deus é infinitamente grande. Então essa mulher chegou para Deus e falou, Deus. Chegou para o Ariovaldo Ramos e falou assim, tudo que existe em Deus? E aí ele falou assim, Atos 17, 28 diz, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. E aí ela pergunta aí, mas pastora, nós somos todos pecadores? E aí ele disse sim, Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ela pergunta, tá, então Deus, a gente está dentro de Deus, todos somos pecadores. Pastor, Deus é santo? Ele diz sim, Deus é santo. 1 Pedro 16, sede santos, pois eu sou santo. Deus é santo. Ela, então, a gente está dentro de Deus, nós somos pecadores e Deus é santo. E ela pergunta, então, pastor, me responde uma coisa. Como que um Deus santo carrega pecadores dentro de si? Como que um Deus santo carrega pecadores? A santidade de Deus não devia nos jogar para a inexistência? Nos eliminar? Porque se a gente existe dentro de Deus, a gente é pecador e Deus é santo, isso fere a santidade de Deus, Deus deveria mesmo nos jogar. E ele fala sim, deveria nos jogar para fora. E aí ele pergunta assim, a senhora conhece alguém que já passou por transplante? Ela, conheço. Ele perguntou qual? E aí ela respondeu de coração. É o mais comum, né? E aí ele fala e ele pergunta para ela assim, né? Qual que é o maior problema de alguém que já passou por um transplante? Ela fala a rejeição. Ele disse o corpo rejeita o órgão estranho, entra em colapso e morre, né? Ela disse Ele falou, então não vale a pena fazer transplante, né? E ela disse, claro que vale a pena. Claro que vale a pena. Tem remédio. Tem um remédio que você toma e aí o corpo não rejeita o órgão estranho. Então adianta sim. Ele falou para ela, é a mesma coisa. Entre um Deus santo e nós pecadores, tem um remédio.
O sangue de Jesus. Tem um remédio, o sangue de Jesus. O sangue de, ele falou para ela, o sangue de Cristo é conhecido e efetivo desde antes da fundação do mundo, como a gente leu aqui. E ele fala para ela, isso significa, minha senhora, que Deus não nos carrega na sua santidade. A Trindade nos carrega no sacrifício do seu Filho. Isso significa que a senhora só está aqui agora por causa do sangue de Cristo. E a minha sugestão, minha senhora, é que já que Deus já te trouxe até aqui, já te sustentou, te deixou viva até aqui, você só está viva por causa do sangue de Cristo, deixa Ele cumprir o resto do papel, deixa que Ele cumpra a tarefa toda, porque Ele já está mantendo a senhora viva mesmo. Então, deixa Ele salvar a senhora. Deixa Ele terminar o que começou. E essa história, ela mostra muito a força disso que a gente leu aqui. A gente leu aqui que o sangue de Cristo é conhecido com efeito antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo. O sangue de Cristo já era conhecido. Ou seja, tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você cheira, tudo que você sente, tudo que você experimenta com o teu paladar só existe por causa da cruz. Tudo que você pensa só existe por causa da cruz. Seu cérebro, teus pensamentos, não tem nada que exista que não exista pela cruz. Se a gente estivesse lá no dia que Jesus falou assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se a gente estivesse lá e perguntasse, Jesus, mas quando que o Senhor tomou a sua cruz? Quando que o Senhor tomou a sua cruz? Ele ia responder, antes da fundação do mundo, eu carreguei a cruz. E eu venho carregando ela há milênios. E quando eu plantar a cruz no Gólgota, tudo estará consumado. Tudo estará consumado. E sem a cruz de Jesus não haveria universo. O universo inteiro está sustentado na cruz. Tudo existe por causa da cruz. E a cruz, antes da criação do universo, a cruz ela é o primeiro movimento da Trindade. Do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A cruz é o primeiro movimento. Isso é poderoso. Escutem. E assim, falar dos movimentos, das ações da Trindade, das ações do Altíssimo, é difícil, é complicado, porque a gente é infinitamente menor e Deus é infinitamente maior. Ele está numa dimensão bem além do que a gente possa entender, como o teu cachorro tentar explicar para outros cachorros quem é você. Mas como a gente não consegue ter esse corpo glorificado ainda para a gente poder entender um pouquinho mais, a gente fala com palavras limitadas, a gente usa antropomorfismo, a gente usa linguagem poética, a gente usa metáforas e a gente usa o que dá, né? E assim, o que mantém um casal junto, um casal unido? É muito difícil hoje em dia um
casal ficar unido, mas o que é manter um casal unido assim? A maioria dos casais está unido hoje por fachada, né? Por causa de filhos ou por causa de bens, mas um casal que verdadeiramente está unido assim, o que mantém eles unidos? É a renúncia. A renúncia mantém eles unidos. Eu nego as minhas vontades em prol da minha esposa. Minha esposa nega as vontades dela em prol das minhas vontades. E agora imagine a Trindade, que é 3 em 1. Eles convivendo desde toda a eternidade juntos. O que mantém eles tão unidos assim? É a renúncia. A renúncia. Deus Pai renuncia à própria vontade para fazer a vontade do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo renuncia à própria vontade para fazer a vontade do Pai e do Filho. O Filho renuncia à própria vontade para fazer a vontade do Pai e do Espírito Santo. E assim eles vivem numa harmonia, numa renúncia eterna. E essa renúncia é conhecida desde antes da fundação do mundo. O Pai, ele renuncia a si mesmo. O Filho renuncia a si mesmo. O Espírito renuncia a si mesmo. Isso é um atributo maravilhoso de Deus. A renúncia. A gente vai falar um pouco desse atributo de Deus. Imagine antes da criação do mundo, né, que Deus, ele não foi pego de surpresa quando o homem pecou, quando a gente pecou. Deus não foi pego de surpresa. Ele não se surpreendeu. Ele já sabia tudo por onisciência. Onisciência é a arte de saber, a habilidade de saber tudo. E ele sabia tudo por onisciência. Ele sabia que a gente ia pecar. Ele não foi pego de surpresa. Quando que ele soube? Imagine que a Trindade está conversando lá entre eles antes da fundação do mundo. A gente usa aqui uma conversa bem limitada, porque com certeza Deus não foi bem assim a conversa, mas é para a gente entender o coração de Deus, os pensamentos de Deus, e é bem difícil, né? Que não são os nossos. Então, imagine que a Trindade está conversando e articulando a criação. E o Pai, a criação do homem, e o Pai, ele apresenta o plano da criação para o Espírito Santo e para o Filho. Aí o Espírito pergunta assim, então nós vamos dar ao homem a mesma capacidade que nós temos de decidir? A capacidade de decisão nós vamos dar ao homem? E aí Deus fala assim, porque a gente vai criar ele a nossa imagem e semelhança. E aí o Espírito Santo diz, mas eles vão decidir ir contra nós. Eles vão decidir ir contra a gente. E o Pai diz, é verdade. Eles vão decidir contra a gente. E aí fica um minuto de silêncio no céu. E o Espírito Santo diz, se eles decidirem ir contra nós, isso é deixar de existir. Porque nós somos o local de habitação deles. O local de habitação da existência deles. E se eles rompem conosco, eles rompem com a existência deles mesmos e eles deixam de existir. Mais um minuto de silêncio. E aí o Pai diz assim, mas a gente pode manter eles. Nós podemos mantê-los. E o Espírito diz, bom, nós não podemos mantê-los sem um preço, sem um custo.
Que nós não podemos quebrar o princípio eterno da justiça. A gente não pode quebrar a nossa justiça, a nossa santidade. A gente não pode simplesmente perdoar e deixar para lá. Precisa ser pago um preço. Porque eles vão fazer o que vão fazer por vontade própria, logo eles vão quebrar o princípio da justiça e da santidade. E o custo disso é deixar de existir. Então, para a gente poder manter eles na existência, a gente precisa satisfazer o nosso princípio de justiça. E aí o pai diz: pois é. Então a gente pode manter eles, desde que a gente satisfaça esse princípio. E o Espírito Santo diz: mas isso vai custar muito caro. Isso custa muito. É um preço infinito. Um de nós terá que abandonar a própria glória, se oferecer em sacrifício, descer até onde eles estão, entrar para a história, caminhar na história, triunfar onde eles fracassaram e se oferecer voluntariamente. Então o filho, que estava participando da conversa, ele olha para os dois e diz: eu vou. De repente, em uníssono, num som só, os três falam. Igual no filme A Cabana, quando os três falam eu sou. Eles falam juntos: estão perdoados. E o pai diz: estou pronto para soprar a vida sobre quem vai se rebelar contra mim. Estou pronto para repartir o privilégio de existir com aqueles que nos traem. E o Espírito diz: eu estou pronto para fazer morada, para morar dentro daqueles que ainda vão pecar contra nós. E o Filho diz: estou pronto para fazer tudo o que tiver de ser feito agora, para que o Pai possa repartir vida e o Espírito Santo possa habitar nos seres humanos. Jesus toma a cruz nesse momento. Ele carrega a cruz. O sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Abra em Filipenses 2. Quem tiver aí em Pedro é só ir voltando um pouquinho. Do 6 ao 8. Filipenses 2, do 6 ao 8. Aí onde você está aí, Patrick, é o FP. Todo mundo achou? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação, algo a se apegar, o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana,
A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Para que Deus pudesse dizer, haja luz. Primeiro ele disse, haja cruz. Esse versículo que você acabou de falar, tem uma música que o Fernandinho, que ele canta, ele fala. Aham. Sim, é da hora essa música. É da hora. A gente só não canta aqui porque eu não tenho a garganta do Fernandinho. E assim, sem a cruz não haveria nada. Nada. E não é assim, não haveria salvação, não haveria redenção. Sem cruz não haveria criação. Sem cruz não haveria criação. Não haveria nada. O pássaro que canta, ele canta por causa da cruz. O planeta, o sistema solar, a Via Láctea, as galáxias, as cores, as temperaturas, os sons, as vibrações, os tecidos, as pedras, as cores, tudo existe por causa da cruz. Tudo é sustentado pela cruz. O vento. A história humana ela está dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. A história da redenção está dividida em a sombra da cruz e a luz da ressurreição. Então tudo que Deus criou antes da ressurreição, Deus criou sobre a sombra da cruz. E nós, tudo que Deus criou depois da ressurreição, Ele criou a luz da ressurreição. Essa nova criação. Então, sem a cruz, nada poderia existir. E aí você poderia me perguntar assim, mas por quê? Por que sem a cruz nada existiria? Nem o universo, nem o sol, nem as estrelas, nem os pássaros. Quando Adão pecou, Deus não poderia só ter destruído Adão? Quando o homem pecou, Deus não poderia ter destruído só o homem? E ter deixado o resto? Por que ele teria que destruir o universo inteiro? Você pode me perguntar. Porque em Salmo 8,6 diz que Deus instituiu o homem como coroa da criação. E deu a ele o domínio de tudo. E debaixo dos seus pés ele colocou toda a criação. Debaixo dos pés do homem. A criação está pendurada no homem. Salmo 115,16 diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Isso também faz parte da nossa imagem e semelhança. Lá em Gênesis 1,26, Deus fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança e domine sobre toda a terra. O domínio do homem para gerenciar as coisas do seu Criador é como o pai que fica feliz em dar a sua empresa, os seus negócios para o filho gerenciar. E isso tem a ver com a gente ter decisão, ter escolhas
dominar não só o nosso corpo, mas dominar também a terra. E quando Deus cria o homem por último, ele fala para Adão: Adão, tudo isso daqui é teu agora, eu te entrego, domine. Domine, um dia eu vou vir prestar contas. Um dia eu vou vir prestar contas. Então, por isso que o universo inteiro é abalado se o homem for abalado. O universo inteiro cai se o homem cair. O universo inteiro sai da existência se o homem pecar. Por exemplo, lembra de Noé? O que aconteceu por causa dos pecados da humanidade? Toda a terra foi engolida. Porque apenas um casal de cada espécie de animais foi salvo e o resto destruído. O resto foi destruído porque todo o resto da humanidade pecou. Sobrou um homem. Por causa desse homem, aqueles ali foram salvos. Então você vê que toda a criação está pendurada na gente em si. Então por isso que a cruz, tudo que existe, existe por causa da cruz. Então em Filipenses, vão um livro para frente ali em Colossenses. Capítulo 1, do 13 ao 17. Colossenses 1. Colossenses 1. Colossenses 1, do 13 ao 17. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, o Filho do seu amor, é a imagem do Deus invisível. O Filho do seu amor é o primogênito de toda a criação. Pois, nele quem? No Filho do seu amor. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Então esse é o primeiro movimento de Deus, a cruz, que antecede a criação. Isso é maravilhoso, né, cara? Deus Pai se renunciando para que você pudesse experimentar o dom da vida, pudesse respirar, pudesse ver cores. Deus Pai se renunciando que você tivesse um movimento no teu corpo, para que você tivesse corpo, osso, músculo, respirasse. Só faz a digestão por causa da cruz. Isso significa, quando você vai ler lá quando Paulo diz assim, em tudo dai graças, quando você vai agradecer o pão, agradecer as coisas antes de comer, Paulo está falando ali, se ler um versículo antes, ele está falando assim, por causa de Jesus, em tudo dai graças.
Pai, obrigado por eu estar comendo esse pão. Eu só estou comendo esse pão por causa de Jesus, por causa do sacrifício dele na cruz. Pai, obrigado por eu estar beijando a minha esposa, porque eu só estou beijando ela por causa do sacrifício da cruz. Pai, obrigado porque eu tenho olho, só consigo enxergar, só existe água por causa do sacrifício da cruz. Obrigado, Pai, por... Cara, isso nos dá, me dá tanta gratidão, assim. Eu fico tão relaxado, cara. Tão relaxado porque ele já fez tudo. Não preciso me preocupar com mais nada. Então, se a Trindade não tivesse dito haja perdão, ela não teria dito haja cruz. Se ela não tivesse dito haja cruz, não valeria a pena dizer haja luz. E ter criado o homem e tudo que existe. E o que isso significa? Isso significa que tudo que existe, existe para a glória do Cordeiro. Tudo que existe, existe para a glória do Cordeiro. Que Deus lhe deu um nome sobre todo nome, ao qual todo joelho se dobrará. Tudo que existe dá glórias ao Cordeiro. Essa luz acesa está dando glórias ao Cordeiro. Tudo que é som que existe está dando glórias ao Cordeiro. Tudo que você ouve, tudo isso está glorificando, louvando a Deus. O fogo, a fumaça, tudo glorifica o Cordeiro. Os animais, eu desconfio que os animais sabem disso. Quando eles cantam, quando os pássaros cantam, quando os cachorros uivam. E a gente canta pouco ao Cordeiro, né? A gente canta pouco a Jesus. Na verdade, a maioria das músicas que a gente canta, se a gente pudesse cantar no templo judeu ou no templo muçulmano, também daria. A gente canta, às vezes parece que é um Deus genérico assim. A gente não deixa muito claro nas nossas canções. Isso, a gente não glorifica muito ao Cordeiro. A gente não agradece muito ao Cordeiro, não louva Ele, não exalta a Jesus por causa da cruz, por causa do sangue. Algumas músicas, né, não falam nem Deus assim, falam eu, só ficam glorificando ao homem. Tudo que existe, cara. Isso daí me deu muita... Eu experimentei um nível de gratidão há uns 6 anos atrás, que era eu agradecer por eu estar vivo. Porque era para eu estar morto. Depois dos pecados que eu cometi. Comigo era mais fácil entender, porque os pecados que eu cometi era... Não precisa nem acreditar em Deus para você pensar, era para você estar morto. Mas não tem diferença do meio do teu pecado. E depois que eu entendi isso, uma vez eu pegando o metropolitano ali há 6 anos atrás, eu falei, Deus, que saco, eu devia ter um carro, eu devia ter, nossa, ficar andando de busão, eu tô te servindo, eu tô de busão, por que o Senhor não me dá um carro? Eu creio que o Senhor quer nos abençoar também, sabe, com bens materiais e tal, mas de repente eu me toquei, eu entrei num nível de gratidão assim que eu falei,
Caramba, era pra eu estar morto, cara. Era pra eu estar morto. O que eu tô reclamando? Eu tô andando de busão. Glória a Deus, esse busão tá... Nossa, cara. Obrigado, Deus. Obrigado. Logo no que o pai do Davi teve o AVC e ele perdeu os movimentos, né? A família ficou em choque e um dia eu estava voltando da faculdade, andando de bicicleta na linha verde, um decidão. E aí eu pensei assim, cara, eu me coloquei no lugar do pai do Davi. Tentei me imaginar preso ali dentro de mim mesmo, sem conseguir me mexer. E de repente eu recebo um presente, uma dádiva de estar ali onde eu tô. Andando de bicicleta num decidão, sem as mãos, só mexendo a perna, sentindo a brisa do vento. Eu imaginei como ele se sentiria naquele momento. E eu comecei a louvar a Deus, comecei a orar em línguas, comecei a glorificar a Deus, de agradecer pela minha perna estar mexendo. Eu entrei num nível de gratidão assim, cara, que uau, caramba. Obrigado, Deus. E toda a minha ansiedade foi embora. E até hoje eu tenho esse nível de gratidão, mas quando eu descobri isso daqui da cruz, quando eu descobri que a minha perna só está mexendo por causa que Jesus morreu na cruz, que Jesus levou a ira de Deus na cruz, que Jesus satisfez a justiça de Deus na cruz, que Ele tomou o cálice da ira de Deus naquela cruz, que Ele sofreu as chicotadas, os pregos. Eu fico, uau! Que Ele carregou essa cruz por milênios, antes da fundação do mundo, e que por causa da cruz, cara, eu entrei num nível de gratidão assim, tipo, caramba. Eu parei para olhar as nuvens ali fora, eu falei, uau, essas nuvens estão se mexendo por causa da cruz. Cada movimento que vocês estão fazendo, eu fico, caramba, é por causa da cruz. Ela possibilitou tudo isso. Isso me fez entrar num nível assim de gratidão, cara, tão louca. Que eu não experimentava há tanto tempo, sabe? Eu tava com uma inquietação dentro de mim, assim, tipo... E quando eu bebi dessa água, desse sangue da cruz, fiquei, uau! Caramba, eu nunca tinha entrado num nível de gratidão tão superior a esse, cara. De agradecer pela cruz, por tudo. Que sem a cruz não haveria nada, cara. Não haveria árvore, não haveria grama, não haveria água, não haveria sol, lua. Sem a cruz não haveria as estrelas, as constelações, estrela cadente, as galáxias, continentes, o mar, os peixes, as baleias, os tubarões, as aves, as águias, falcões, andorinhas, serpentes. Não haveria, sem a cruz não haveria lagarto, não haveria larva, micróbio, mosquito, oxigênio, músculo do teu corpo, os ossos do teu corpo. Sem a cruz não haveria, cara. Tua célula, da tua unha. Olha pra tua unha agora. Olha aí, pode olhar. Então, ela existe aí por causa da cruz. Nunca deu tanto valor pra tua unha. O tamanho do sacrifício que teve pra ela existir. Terra, as pedras, o ouro, a prata, o berilo, o ônix, safira, cimento, areia, tudo, cara. Os mosquitos, aquele pernilongo chato que vem de noite. Você vai começar a amar ele mais um pouco depois dessa mensagem. Para ele existir, ele foi sustentado na cruz. Até os unidos dele glorifica o Cordeiro. Tudo que você ouve, cara.
Tudo que você ouve aqui, onde a gente acabou de ler Colossenses 1,16. Pois nele, no Filho do seu amor, foram criadas todas as coisas. Em Jesus. Pois nele foram criadas todas as coisas. Pois nele foram criadas todas as coisas. Nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, até anjos. Até anjos. Só existem por causa da cruz. Até Satanás. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio dele. Ele é o Filho do seu amor, Jesus Cristo, o Cordeiro. Ele é antes de todas as coisas. Ele é o gatilho antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Por quê? Porque Deus viu tudo. Toda a iniquidade que o homem ia fazer, as transgressões, as obras da carne, as orgias, pensamentos impuros, imorais, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, pelejas, iras, contendas, divisões, traições, adultérios, pornografias, homossexualismo, bebedices, vícios na internet, em jogo. Adão e Eva mordendo a maçã. Ele viu tudo. E a primeira coisa que ele providenciou foi o remédio. Foi a cura. Deus criou tudo em cima da cura. Você pode glorificar Ele por isso, cara? Será que você pode glorificar Ele por isso? Se você pode, é por causa da cruz. Se você tem a capacidade de oferecer o teu corpo em sacrifício, em adoração, em louvor, como Paulo diz, lábios que louvam o seu nome como um sacrifício agradável a Deus. Você pode acender esse holocausto, esse fogo, essa fumaça, tudo isso só existe por causa da cruz. Então louve Ele, glorifique Ele, cara. Todos os dias da sua vida, cada minuto, cada tic-tac, cada movimento do sol, cada sombra, tudo glorifica a Deus. Deus criou tudo em cima da cura. Portanto, a criação já é um ato redentor. A criação já é um ato de salvação. Olha que loucura, cara. A criação, ela já é um ato de redenção, um ato redentor. E aí quando você lê lá Gênesis 1 e 2, você pensa que você está assistindo o começo, que está assistindo a criação, ali você já está assistindo a redenção. Quando você lê Gênesis 3 e a queda do homem, a queda de Adão, e você pensa que agora é o fim, ali você está assistindo a redenção.
Quando o Senhor anda pela viração do dia, no pôr do sol, andando, chegando perto de Adão, aquilo ali é um ato redentor. Aquilo é redenção. Aquilo já é a redenção. Porque assim, quando Adão peca, o mais surpreso ali foi o diabo. Quem ficou mais surpreso por Adão pecar ali foi Satanás. Porque ele achou que quando o homem pecasse, o universo inteiro ia se dissolver na inexistência, ia deixar de existir. Quando o homem peca, e não acontece isso, o diabo se surpreende. Com certeza ele se assusta, cara. O diabo não caga, mas se ele cagasse, ele ia cagar na calça ali. Como assim? Não aconteceu nada. Ali ele já começa a tremer na base. E assim, porque a gente imagina, a gente imagina que Deus, pensa que é uma balança, né? Uma balança de 2 pratos. E a gente pensa que o universo estava assim, o homem estava assim. E quando o homem pecou, a gente pensa que o universo fez assim. A justiça de Deus foi abalada. A gente pensa isso, mas na verdade, se o universo tivesse feito assim, a justiça de Deus essa balança tivesse feito assim, a gente deixaria de existir na hora. Na verdade, a balança, ela estava assim, ó. Ela estava assim. Aqui o sacrifício do Cordeiro, conhecido antes da fundação do mundo, Jesus já tinha morrido na cruz. Jesus já tinha renunciado, já estava feito. Quando Deus fala, está feito. E quando o homem peca, aí acontece isso. Equilibra. E a cruz de Jesus, o sacrifício do Cordeiro, sustentou o universo, para o universo não sair da existência. Então, Deus pensa que aqui o meu celular somos nós, e aqui é Deus, né? E quando a gente peca, o diabo pensaria assim, bom, eles vão pecar, eles vão sair da existência, eles vão deixar de existir. Né? O que nos manteve aqui? O que não fez? O que não deixou a gente ser eliminado da existência, eliminado de Deus? A cruz nos manteve aqui. A cruz nos sustentou. O universo ele já havia sido criado no sacrifício do Cordeiro. Por isso a centralidade da cruz é decisiva para a existência. A cruz é o centro. Por isso todos os sons, cara, que você ouve aí celebram o Cordeiro, glorificam o Cordeiro. Essa porta batendo ali, glorificam o Cordeiro. Claro que eu estou falando de cordas vocais, sons, porque tem uns sons aí que passam, pelo amor, né? Mas vocês entendem o que eu estou falando. Até aquele cara que está cantando, às vezes orgias, ele só pode falar, as cordas vocais, ele só consegue soltar tons da garganta dele por causa do sacrifício do Cordeiro.
E isso significa que nenhum de nós vai para a cruz, vai carregar a nossa cruz, sem a gente entender o que é a cruz. Sem a gente entender o nível de renúncia que o Cordeiro teve que ter antes da criação. O atributo de Deus da renúncia tem que habitar nos nossos corações também. E a gente tem que carregar a nossa cruz. Porque tudo está sustentado na cruz do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Abram lá em João 1. Do 1 ao 3. No princípio era o Verbo, Jesus. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Esse daqui é um paralelo de Gênesis 1. É um paralelo de Gênesis 1. Agora João pega e ele... Gênesis 1 a gente acha que é o começo, né? E a gente lê ali em Gênesis 1... no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí João vai escrever algo que aconteceu antes daquilo. E ele diz: no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, cara. A cruz, ela é o centro da Bíblia, ela é o centro do livro sagrado. Tudo aponta para a cruz. Ela é o centro do universo. Sem a cruz nada existiria. Tudo foi criado no sacrifício, a partir do sacrifício, sustentado pelo sacrifício. Abra ali em Filipenses e eu encerro aqui. Filipenses 2. A partir do 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quando? Antes da fundação do mundo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Antes da fundação do mundo. Renunciando a si mesmo. Amém? Amém. Glória a Deus. Que Ele seja exaltado para todo sempre.